E ele afirma, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, né? E aí, mas dá a impressão que você tem que, é como se fosse quase que seguir a Jesus. Que é o que os discípulos fizeram. Seguiram ele. Seguiram. Mas tem momento que ele fala assim, você tem que fazer como eu faço? Tem. Porque tá tão contraditório hoje. Sim. Tá tão difícil você hoje... enxergar Jesus nas pessoas. A prática. Tá tão difícil. Eu não falo nem enxergar nas pessoas. Eu falo a gente mesmo. Ah, tá. Se sente difícil de você cumprir o papel de Jesus. Porque parece que a gente esbarra em coisas que, se você for hoje... Eu falo que se Jesus vivesse no mundo de hoje, ele não seria só crucificado. Eu acho que teriam que fazer coisa pior com ele. Porque quando você hoje tenta fazer uma vida... viver como Jesus já é difícil. Mas eu falo assim, praticamente impossível, não sei. Uhum. Mas se você pegar uma atitude de Jesus, uma atitude boa e tentar colocar em prática hoje, você enfrenta uma dificuldade enorme. Você não consegue. Você vive em meio a desconfiança, você vive em meio a acusações, enfim. Tá tudo mudado esse mundo do jeito da época em que Jesus mudou. Só que também Jesus nunca foi tão atual como hoje. Uhum. E talvez hoje seria necessário mais ainda do que naquela época. Sim. Pela maneira que a gente está vivendo. E por isso que eu te pergunto, se tem alguma ordem dele, assim, ó, você tem que fazer como eu faço. Porque para seguir ele, tudo bem, você tem que passar por mim. Você chegar ao Pai, você tem que passar por mim, beleza? Eu sou o caminho aqui. Mas em que momento que ele diz o seguinte? Em que momento que assim, ó, eu faço assim e você deveria. Eu não sei se ele chega a falar essas palavras, com essas palavras dele chegar e falar assim, ó, tá vendo eu fazendo? Uhum. É assim que você tem que... Não, ele simplesmente faz, né? E aí quando ele faz, você tem dois, eu posso admirar e bater palma, ou eu posso dizer assim, pô, se ele é filho de Deus, eu quero viver isso também. Né? E eu não sei em que ponto que tá isso aí. Onde que tá esse entendimento de que eu tenho que ser como Jesus? Então, os discípulos, né? Os discípulos, ele vai falar algumas coisas assim para eles, né? Vou falar aqui duas coisas, talvez eu consiga explicar. Quando ele chama os discípulos, né? Pedro e João mesmo, Pedro e André, né? Ele chama André e André vai lá chamar o Pedro, né? André era irmão de Pedro. E Jesus faz o convite para esses dois irmãos, André e Pedro. Ele fala assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, ele tá chamando e garantindo a eles um propósito de vida. Pescadores de homens. É um propósito. Vou dar outro exemplo agora, então, para nós. Com os discípulos vai ser nesse, né? Ele chama lá o Mateus, o Levi, né? Era cobrador de impostos. E, né, os evangelhos relatam o chamado desses 12, né, principais aí. Mas tem um texto no Evangelho de João que cabe a nós, que eu gosto muito, né? No capítulo 15, ele fala assim: aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Então, só destacando aqui a questão relacional. Aquele que está em mim e eu nele, esse vai ser frutífero, certo? Pois sem mim, sem Jesus, nada podeis fazer. Então, dá para a gente entender a dimensão. Não é uma coisa assim, eu vou ficar copiando Jesus. Eu vou ficar imitando Jesus. Não. É Jesus vivo em nós. E essa relação que nós temos com ele, essa vida que nós recebemos dele, que é ele próprio, porque ele afirma isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida nova que vem de Jesus para nós
é que nos possibilita, é que viabiliza nós realizarmos, como ele vai dizer, não só as coisas que ele fez, mas coisas maiores do que a que ele fez. Ele afirma isso. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, como que isso é possível? Como viver essa vida? Porque eu sou pecador, eu sou falho, você também, todos nós somos. Como ser? Jesus foi perfeito. Jesus, Deus na terra. Como que eu vou viver essa vida? Aí é que tá. Ele enviou o seu Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que habitou em Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Esse Espírito é enviado sobre aqueles que creem em Jesus. Entendeu? Então, essa vida de seguir a Jesus, de fazer, né, coisas aí extraordinárias como ele fez, de evitar o pecado, de vencer a carne, as suas paixões, essa vida cristã, vamos chamar assim, essa vida nova, ela é possível, não pela nossa força, não pela nossa condição humana, que é falha, mas porque o Espírito de Cristo habita em nós. Certo? Então, se eu não vivo, como você falou assim, mas hoje está tão difícil a gente ver essas coisas, isso é tão incomum, né? Mas então, o que isso evidencia? Que não há o Espírito em quem realmente diz que está seguindo a Jesus ou que é de Jesus. Porque aquele que realmente crê em Jesus Cristo recebe o seu Espírito. Isso não é um culto que eu faço, não é um sacrifício, não é uma penitência que eu pago e mereço esse Espírito, não. Segundo o que diz a Bíblia, esse Espírito é enviado sobre todo aquele que crê em Jesus. Isso foi inaugurado, né, no texto lá de Atos, no comecinho do texto da carta de Atos, né, porque Atos também é uma carta, no dia lá conhecido como Pentecostes. Né? Jesus ressuscitou e andou 40 dias ali no meio dos seus discípulos, outras pessoas também. A Bíblia vai dizer que 500 pessoas, aproximadamente 500 pessoas, viram Jesus ressuscitado. E aí ele então se despede dos discípulos, né? Finalzinho do Evangelho de Lucas traz essa cena. Jesus se despedindo ali dos discípulos e ele ascendendo aos céus e os discípulos olhando aquilo, aí ele vai subindo e vem anjos e conversa com os apóstolos ali agora. Fala assim, por que vocês estão olhando aí para cima? Né? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. E agora, tipo assim, vai viver a vida de vocês. E aí, depois desse dia que ele ascende aos céus, vão se passar 10 dias. E vai ter aí uma festa chamada Festa de Pentecostes. Por que Pentecostes, né? Jesus morreu na Páscoa, né? Então, Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. E aí vai ter essa festa. Os discípulos estavam em Jerusalém, orando num lugar chamado Cenáculo. Acredito que devia ser um terraço grandão igual esse que você tem. E ali naquele lugar, eles estavam orando e eles vão ter uma manifestação do Espírito Santo. O texto lá de Atos 2 vai detalhar como que foi isso, né? E isso já é o cumprimento de uma promessa de Jesus. Ele fala, eu vou enviar o meu Espírito. E ele é que vai ensinar vocês. Ele é que vai capacitar vocês. Ele é que vai convencer vocês do pecado de vocês, da condenação, o juízo que há de vir. Entendeu? E da justiça de Deus. A justiça que está sendo feita em Cristo. A justiça que foi feita em Cristo. O sacrifício de Jesus foi um ato de justiça de Deus, né? Ele paga o preço dos nossos pecados. Você fala que na festa aí já é uma promessa dele sendo cumprida? Sendo cumprida.
Ele diz que enviaria o Espírito, né? No comecinho do livro de Atos, nesse momento aí de despedida dos discípulos, ele fala assim, eu enviarei o meu Espírito. O Espírito Santo virá sobre vocês com poder, para que vocês sejam minhas testemunhas. E aí ele dá uma orientação estratégica, né? Uma progressiva, né? Geograficamente progressivo. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então Barra de São Francisco, Espírito Santo, Brasil, mundo, confins da terra, né? Então, mas como que vocês vão fazer isso? Como que vocês vão testemunhar de mim? O meu Espírito virá sobre vocês. Ele vai capacitar vocês. Ele vai dar poder a vocês. Não poder para vocês fazerem o que vocês quiserem, mas poder para testemunharem de mim. E como que é esse testemunho? Respondendo aqui a sua pergunta, né? Esse testemunho é isso, é uma vida. Viver como ele viveu. Que ele viveu. Então você tem que olhar para mim. Olha a minha responsabilidade aqui, Veríssimo. Você tem que olhar para mim e ver alguma coisa de Jesus em mim.